Célia Berti, eu sou integrante da equipe Conselho para Meninas e hoje eu tô aqui muito feliz porque este é o primeiro vídeo do Ministério CM. Antes de falar um pouquinho para vocês qual que é o tema desse vídeo, eu quero dar uma explicação. Por que a gente tá gravando esse vídeo? Em primeiro lugar, a gente tá gravando esse vídeo porque ele é um teste. Nós queremos saber se esse negócio de vlog é legal mesmo, se é bom pra vocês, se é bom pra gente. Então a gente tá testando. Então a gente precisa dos comentários de vocês e curtidas no final deste vídeo. Você vai lá e curte ou vai lá e comenta para que a gente saiba como que vocês reagiram, se foi bom, se não foi, se gostaram, se não gostaram. O feedback de vocês é muito importante para nós. Então, se for bom, esse é o primeiro de muitos, se não, é o único aqui do canal. E a segunda razão é porque nós, nos últimos dias, principalmente com a série sobre sexualidade, a gente percebeu que textos eles podem soar um pouquinho teóricos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, às vezes a gente lê um texto, vamos aqui falar sobre um que a gente falou no último mês, que sobre masturbação e pornografia, que ambas são atitudes pecaminosas. Mas se você tem dificuldade com isso, como que você vai lidar com isso na sua prática? A gente sabe que isso é pecado, a gente sabe que a Bíblia diz que devemos ser santas, que a gente deve buscar ser parecida com Jesus a cada dia, mas muitas vezes a gente não sabe na prática como fazer isso. Por isso hoje eu tô aqui, e esse é o tema do vídeo que eu vou falar agora pra vocês, eu tô aqui pra passar pra vocês 7 dicas de como lutar contra o pecado na prática. E a nossa primeira dica pra vocês hoje é: tenha versículos-chave memorizados. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui. Se você tem dificuldade na área sexual, seja de ver coisa que não deve na internet, seja com masturbação, seja com pensamentos impuros, seja o que for nessa área, vai estudar a Bíblia e descubra um versículo-chave sobre esse tema. Por exemplo, eu vou dar um para vocês. 1 Tessalonicenses 4:3 diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Esse é um versículo-chave sobre esse tema. Então, decore, se esforce para decorar sobre esse versículo, para no momento da tentação em que você tiver com vontade de fazer aquele clique lá na internet, você possa lembrar que a vontade de Deus não é que você entre nesse site. A vontade de Deus é que você fuja da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que você seja santificado. Então, decore versículos assim, que eles vão ser muito importantes no momento da tentação. Antes de fechar aqui a nossa primeira dica, eu preciso dizer uma outra coisa. A mesma pessoa que se esforça para memorizar versículos é a mesma pessoa que lê a palavra de Deus todos os dias. Então, ler a palavra de Deus todos os dias também é muito importante. Se você não tem esse hábito, faça isso, comece isso hoje. Porque você precisa estar forte para lutar contra o pecado. Você precisa saber o que é certo e o que é errado para lutar contra o pecado. Então, se esforce, pegue sua Bíblia e leia todos os dias. Se você tem dificuldade, por exemplo, você fala assim: mas a Bíblia é um livro muito difícil, eu não entendo quando eu leio. Existem ferramentas que podem te ajudar nisso. Uma delas está lá no nosso site. Quando você vai no menu, tá escrito assim, devocional diário. Você clica lá, todo dia vai ter um devocional diferente, com um trecho bíblico e a explicação para que você possa entender. Esse material ele é feito pela organização Palavra da Vida e é um ótimo material e tá lá de graça, então você não tem desculpa. E a nossa segunda dica é: não tenha medo de fazer orações frases. Eu sei que muitas vezes a gente se sente mal, que a gente fala assim, que parece que a gente tá fazendo uma coisa errada quando a gente tem uma oração curta. Parece que Deus só escuta aquelas orações grandes, bem elaboradas e bonitas. Não. Deus escuta as nossas orações. E Ele quer que você vá até Ele no momento de tentação. Por exemplo, se você tem dificuldade com a sua língua, você adora fazer fofoca com as suas amigas, ou você adora falar mal dos outros, nesse momento em que você está com as suas amigas, você pode se fortalecer por meio da oração. Por exemplo, você tá lá, as meninas começam a falar de um assunto e você tem uma fofoca fresquinha pra contar. Deus, na sua mente, você não precisa fazer isso na frente das suas amigas. Ora na sua mente: Deus, eu tô doida aqui pra contar isso que eu sei, mas eu sei que eu não devo fazer isso. Eu vou estar fazendo fofoca, eu vou expor alguém e isso não é correto. Então me ajuda a guardar minha boca.
E isso vai te fortalecer naquele momento, porque vai te lembrar que isso é errado, vai te mostrar que você é dependente de Deus e não de você mesmo. Então não tenha medo de fazer orações falsas. E a nossa terceira dica é: procure ter amigas conselheiras. Eu tenho minhas amigas conselheiras e elas foram essenciais na minha vida. Foram não, elas são essenciais na minha vida, porque são pessoas maduras que conhecem a palavra de Deus e que sempre estão dispostas a me ouvir quando eu preciso de ajuda em determinada área. A Bíblia, ela nos incentiva a fazer isso. Tem vários versículos na Bíblia que falam aconselhem mutuamente, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Então, ter uma amiga conselheira é muito especial e muito joia na luta contra o pecado. Vou dar um exemplo para vocês. Se você tem dificuldade, com preguiça, você é uma pessoa muito preguiçosa, você começa a deixar as coisas importantes que você precisa fazer por causa da sua preguiça. Você prefere assistir um filme, você prefere dormir, você prefere fazer outra coisa do que aquilo que você precisa fazer. Conta isso para seu amigo e fala assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso que você me cobre. Que você fale: e aí, como foi seu dia hoje? Você fez o que você deveria fazer? Aquele trabalho importante que você precisa entregar? Quando a gente tem alguém cobrando, isso nos incentiva a fazer aquilo que nós deveríamos fazer. E é isso que Deus quer, que a gente seja isso para as outras pessoas e que pessoas sejam isso na nossa vida, né? Provérbios 27:17, que fala: como ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu companheiro. Exatamente, eu falei aqui numa versão totalmente Marília, mas é isso aí que diz o versículo. Então, seja ferro na vida de alguém, cobre alguém nas dificuldades dele e também seja cobrada. Vai atrás de pessoas. Eu tenho pessoas assim e tem sido muito bom na minha luta contra os meus pecados. E a nossa quarta dica para vocês é o seguinte: escolha boas músicas. Música é muito bom, assim como versículos memorizados, é muito bom para trazer à nossa mente aquilo que é verdadeiro. Então, escolha boas músicas, vai atrás de bandas cristãs que tem ótimas músicas, não vai atrás de música com letra ruim, tá? Porque senão não dá na mesma. Vocês precisam de músicas que sejam bíblicas, não letras que não são bíblicas, né? É isso aí. Então, vai atrás de ótimas bandas. Eu conheço duas, na verdade eu conheço várias, mas eu quero falar de duas que têm sido muito importantes na minha vida e que eu creio que possa ser para vocês também. A primeira banda é o Projeto Sola. E outra banda também muito legal é o Som Natural, que também é muito boa. E tem ótimas letras. E a nossa quinta dica é use post-its. Olha aqui atrás, eu tenho a minha própria poluição visual aqui. E eu tenho em alguns outros lugares também, que eu tenho versículos. Esse aqui é de Colossenses 3:2, esse aqui é de Hebreus 11:6, que também me ajuda a lembrar naquilo que é verdadeiro. Então, faça post-it. Se você tem alguma dificuldade, lá, vamos lembrar da área sexual lá. Pega o texto de 1 Tessalonicenses 4:3, escreve e coloca isso em algum lugar que você sempre vai ver, que é muito, muito importante. Então, use e abuse de post-its. E a nossa sexta dica é: use caderninhos, ou melhor, escreva. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu tenho mania de caderninhos. Eu tenho vários caderninhos. Este é um deles que acaba de terminar. Não tem mais folha aqui pra eu escrever. E o que eu faço com esses caderninhos? Esses caderninhos são momentos em que eu paro pra refletir sobre a minha vida. Que eu vou assim, onde eu tenho errado, onde eu posso melhorar. E eu começo a escrever áreas assim. E eu começo a escrever: por que eu tô tendo dificuldade nessas áreas? Como que eu posso melhorar nessas áreas? Quem que eu vou pedir ajuda nessa área? Que livro que eu posso ler que fala sobre esse tema, que pode me ajudar também na luta contra o pecado? Então, escrever é uma coisa muito legal. Para mim tem sido muito importante. Eu faço isso com bastante frequência. Além disso, eu uso o caderninho também para escrever algumas orações. Algumas não, várias orações. Ou também quando eu levo para a igreja para anotar as pregações. Ou quando eu faço a minha devocional e aí eu escrevo aquilo que eu aprendi, onde que eu preciso melhorar.
Vá, compra assim um caderninho, não precisa ser um caderninho lindo, não. Pode ser um caderninho furrequinha de R$ 2. O importante é que você esteja disposta a lutar contra o pecado. Seja com post-it, seja com caderninho, seja com o que for, com cartaz, escrever com batom no espelho, alguma coisa assim. O importante é estar disposta a lutar contra o pecado. E a nossa 7ª e última dica é: descubra o seu jeito, a sua forma de lutar contra o pecado diariamente. Eu posso aqui dar 1000 dicas pra vocês de como lutar contra o pecado na prática. E você não gostar, tipo, ouvir música, escrever num caderninho, nossa, que coisa brega, parece meu querido diário. Não tem nada a ver, tá? Ou você pode achar minha parede aqui ridícula de post-it. Eu não quero escrever em post-it, que coisa brega. Mas você pode ter o seu jeito. Seja, como eu falei, escrever de batom no espelho, ou fazer um mural no quarto. Tem uma amiga que fez um mural no quarto dela. Tem versículos, tem trechos de livros, tem muitas coisas. Descubra o seu jeito, né? Como eu disse antes, o que Deus quer é que a gente lute, que a gente esteja disposta. E parte dessa disposição é descobrir a forma sua de lutar contra o pecado. Então esse foi o nosso primeiro vídeo do CM. Espero que vocês tenham gostado, espero que as dicas tenham sido úteis para sua vida. E mais uma vez eu repito, esse é um teste, esse é um vídeo teste, então a gente precisa da sua opinião para saber se a gente continua ou não. Então comenta, seja no YouTube, seja lá na página, seja por inbox, seja por e-mail no nosso site. A gente precisa do seu feedback para saber se a gente está indo pro caminho certo ou se a gente está fazendo alguma coisa que não é muito legal. Beleza? É isso aí. Eu tô muito feliz aqui por isso e um beijo aí pra todo mundo.